Paz do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, verso de número 20. Vamos ler o verso 20 e o 24, somente esses, que diz assim: cada um fique na vocação em que foi. O verso 24: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Pode se assentar e pode louvar a Deus com as palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, muito pertinente o tema que os jovens escolheu como tema e direção para este trabalho. E eu orando ao Senhor, confesso aos irmãos que vim de São Paulo com uma mensagem no coração. Sabe quando o coração fecha? Vai embora a inspiração. E a mensagem estava tão gostosa no meu coração, mas não era para hoje. E hoje, lá na casa, me preparando para vir, na casa do presbítero Edivaldo, o Senhor colocou esta palavra no meu coração e me trouxe alguns pontos. E eu queria conversar com os irmãos, passar para os irmãos e já voltar a palavra ao pastor. Irmãos, a questão do perseverar, ele é muito lindo e requer isso em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa que não está disposto a perseverar, dificilmente ele vai ter sucesso em qualquer área da sua vida. Só que, para falar de perseverança, eu entendo que antes disso nós precisamos definir quem nós somos. Infelizmente nós estamos vivendo em dias que as pessoas elas não têm definição, elas não sabem o que elas querem da vida. Esses dias eu cheguei para um jovem e conversando com ele e falei para ele assim: qual é a sua chamada, qual é a sua vocação? Ele disse assim para mim: eu não sei. Aí eu perguntei, eu fiquei assustado, mas falei assim: mas você tem desejo de descobrir? Porque assim, você está na igreja, você precisa saber o que Deus quer contigo, o que o Senhor quer contigo. Não sei se eu sou muito exigente, mas eu era assim. E a Bíblia vai nos dar parâmetro ao ponto que o apóstolo Paulo vai chegar e cobrar Timóteo, dizendo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Você não é nenhum neófito, você não é nenhum menino, você já sabe, já foi anunciado. Timóteo já tinha uma definição, ele já sabia o que Deus havia preparado para ele, agora era perseverar naquilo que Deus tinha colocado sobre a tua vida. Aí eu perguntei para ele: não, eu não sei. Eu falei: e você tem desejo de saber? Não, para mim tanto faz. Então você vê que tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem o que fazer, não sabem por que está aqui. Esses dias eu estava, pastor Gabriel, pregando a palavra do Senhor em uma certa cidade, e acabou o culto, e chegou um jovem, sempre chega um jovem para conversar com nós, falou assim: presbítero, eu posso conversar com o irmão me dá uma orientação? Eu falei: amém, filho, vamos lá. Eu sentei lá, fui ouvir ele, e ele disse assim para mim: eu sinto que eu tenho uma chamada, eu sinto que eu tenho uma vocação, Deus já falou para mim, eu tenho essa certeza, mas tá amarrada a situação, parece que não anda, as coisas de Deus não fluem na minha vida. Aí na hora o Senhor colocou no meu coração, e eu perguntei para ele assim: mas você congrega onde? Que pergunta. Aí ele disse assim: eu congrego na igreja A com o pastor tal, e congrego também na igreja B com a pastora tal. Eu falei: mas como assim? Você congrega em duas igrejas? Eu congrego em duas igrejas. É que está difícil de decidir qual delas eu vou congregar. Aí um dia eu vou em uma, num dia eu vou na outra. E estava visitando a terceira, que era a nossa. Aí eu disse assim: meu filho, define aonde é que você quer servir ao Senhor, à luz da palavra. Então você vê que a geração está perdida, está desorientada. Se você chega para um jovem e pergunta para ele assim: você já está concluindo os seus estudos? O que você quer para o teu futuro? Eu não sei. Que faculdade você quer fazer? Não, eu não sei. Eu estou pensando, mas já está com 18, 19 anos. Então você vê que aí tem pessoas que não têm definição ainda.
Mas à luz desta palavra, você vai sair daqui desta tarde com uma direção. Deixa eu falar um negócio para os irmãos. Não tem como perseverar se você não está definido, se você ainda não definiu o alvo. Mas se você definiu o que quer da sua vida, você vai ter força da parte de Deus para perseverar e alcançar as promessas do Senhor. Eu me lembro, o Senhor me faz saber que havia um jovem chamado Jeremias. O Senhor já havia definido a sua vida e a sua chamada no ventre da sua mãe. Jeremias não gostou muito da definição do Senhor, porque ele vai dizer: Senhor, eu sou um menino. Coloca essa responsabilidade nas nossas palavras no ombro de outra pessoa. Aí o Senhor diz assim: Jeremias, não diga que tu és um menino, porque desde o ventre da tua mãe eu já te santifiquei, eu já te separei, eu já te defini, e para as nações eu te darei como profeta. Irmão, antes mesmo, tem uma passagem que eu acho tão interessante, que Jeroboão está fazendo festa. Jeroboão levantou um altar, levanta um bezerro aqui, levanta um bezerro lá do outro lado, e Jeroboão está fazendo festa, o povo está lá se alegrando, mas daqui a pouco chega um homem de Deus e está dizendo: ô Jeroboão, não tenta inventar modinha nova na igreja não, a obra do Senhor já está definida, e nós temos que andar conforme Deus estabeleceu pelo poder da tua palavra. Você não quer andar pela definição do Senhor? Deus vai levantar entre a casa de Davi um homem chamado Josias, que vai estabelecer os princípios que o Senhor determinou para a tua obra. Então não adianta nós querer mudar, não adianta. O que o Senhor definiu, o homem não consegue mudar. Eu me lembro que o Senhor também me definiu uma chamada na minha vida antes mesmo de eu nascer. Eu me lembro que os relatos da minha mãe e do meu pai dizendo que uma certa vez o irmão Silvio, querido irmão Silvio, ele teve uma visão que um bebê descia do céu assim, e ele naquela visão ele olhava, ele tentava conhecer, saber, e ele perguntou para o Senhor: Senhor, de quem é essa criança? Aí o Espírito Santo falou para ele assim: esse menino, esse bebê é o filho do irmão Haroldo, e eu tenho uma chamada na vida dele e ele será meu. Eu tentei andar por caminhos que me levavam para longe da definição do Senhor. Tentei. Andei com amizades que me levaram para longe do altar de Deus, mas aquela chama, aquela palavra, aquela voz da minha mãe que dizia que eu tinha uma chamada de Deus, fazia com que eu me aproximasse mais e mais da chamada do Senhor. Tentei ser popular na escola, descolado, como diz o jovem. Era desprezado. Tentei torcer para time, o time ganhava, eu ficava feliz, mas quando o time perdia, eu ficava numa angústia. E um dia eu disse para o Senhor, presbítero Wellington, um dia eu vou encontrar alguma coisa que vai me definir, que nunca mais vai haver angústia no meu coração. Só que eu sabia qual era a definição do Senhor, só não queria aceitar ela. Aceita a vontade do Senhor hoje, aceita o propósito do Senhor hoje. Aí um dia o Senhor me deu uma oportunidade. Quando eu preguei essa palavra, a chama do Espírito Santo envolveu o meu coração de uma tal forma que naquele dia eu me rendi aos pés do Senhor e falei como Maria disse lá em Lucas: cumpra-se na minha vida o teu propósito. Anos e anos que eu tentei ser feliz longe do propósito de Deus, em poucos dias eu me tornei um homem mais realizado, porque eu estava dentro agora do querer do Senhor. Igreja do Senhor, não adianta nós querer fugir da presença do Senhor, não adianta. A palavra vai dizer que em Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus vai dizer assim: ficai, lá em Lucas, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Alguém não quer buscar as coisas do alto porque precisa renunciar a muitas coisas aqui da terra.
Aí Paulo vai dizer aos Colossenses: se já morreste para este mundo, se já encerrou todo tipo de ligação aqui na terra, tem liberdade para buscar agora as coisas que são de cima. É isso que eu sinto, que essa perseverança que Deus colocou no coração dessa liderança, não é para perseverar nos desejos desta vida, desta carne, mas é para perseverar nas promessas que o Senhor tem na minha e na tua vida. Só que em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor vai dizer que a igreja, o Senhor já havia definido o padrão para a igreja, que eles precisavam do batismo com o Espírito Santo. Aí Atos dos Apóstolos vai dizer no capítulo 1, que estavam lá, todos reunidos num cenáculo, e eles perseveravam em oração. Eu imagino a oração daqueles irmãos, dizendo assim: Senhor, não é a minha vontade, não é o meu querer, mas é a vontade que o Senhor colocou e determinou na minha vida. Enquanto você estiver lutando contra a vontade do Senhor, contra a chamada do Senhor, você vai patinar aqui, vai patinar lá. Você nunca vai conseguir dar um passo, porque um passo que você dá é 10 que você dá para trás. Mas se você se posicionar na chamada que Deus tem para ti e perseverar nos projetos do Senhor, muitas coisas vão mudar na tua vida a partir de hoje. Aí a Bíblia vai dizer que eles perseveravam em oração. Eu sei que muitas das vezes o perseverar chega um momento que vem o desânimo. O perseverar muitas das vezes chega um momento que a gente perde as forças e desacredita se realmente as promessas do Senhor vai se cumprir. Porque infelizmente uma coisa que eu tenho aprendido, o Senhor tem me ensinado, que você perseverar, você precisa ter um equilíbrio muito grande entre as coisas dessa terra e as coisas espirituais. Nós muitas das vezes nos abatemos, nos entristecemos, nos angustiamos com lutas, com situações momentâneas que enfrentamos aqui. E aquilo que Deus determinou na nossa vida, nossa chamada, o querer de Deus, nós deixamos ser afundado nas lutas, nas dificuldades. Mas se nós tivermos esse equilíbrio, para saber equilibrar entre as promessas de Deus, entre o campo espiritual e as coisas terrenas, a sua vida vai ser diferente a partir de hoje. É uma pessoa que está andando angustiada, triste, abatida, mas ele está dizendo: não, mas eu sei o que Deus determinou para mim, eu sei qual é o alvo que eu preciso prosseguir, e eu não vou deixar me abater pelas coisas dessa vida. O pastor Gabriel pregou em Bauru, lá em Limeira. A Bíblia vai falar de um jovem chamado Daniel. Daniel estava na Babilônia e Daniel já tinha um nome, e o nome dele atribuía adoração a Deus. É isso, pastor Marinho? Atribuía adoração a Deus. Só que quando ele chega, pastor Gabriel, na Babilônia, a primeira coisa que eles querem fazer é tirar dele a convicção de tudo que ele aprendeu lá em Jerusalém, lá em Judá, através dos homens de Deus. E é isso que o mundo quer fazer. Eles querem tirar essa convicção que há no meu e no teu coração. Agora eles vão colocar um novo nome nele. E quando você vai buscar o significado desse nome, trazia adoração não ao Deus de Israel, mas aos deuses da Babilônia. O que o mundo quer fazer? Ele quer tirar essa convicção que nós estamos na presença do Senhor e plantar no nosso coração, na nossa mente, no nosso entendimento, que os prazeres que nos alegram é os prazeres da carne, é os prazeres desta vida. Mas se você tem um nome e Deus te escolheu, te elegeu, por mais que o mundo se levante contra eu, contra você, mas nós vamos perseverar na palavra e na convicção de que Deus nos chamou. Eu imagino, pastor Coutinho, Daniel andando na Babilônia e alguém gritando assim: bom dia, Baltesazar. E ele dizendo: ô Jesus, esse não é o nome, esse não sou eu que o Senhor definiu. Eu imagino ele andando nas reuniões entre os reis lá do governo,
E alguém olhava para ele agora e chamava pelo nome da Babilônia. E aquilo com certeza angustiava o coração dele, porque queria colocar goela abaixo um nome, aquilo que não era dele. Só que a Bíblia vai dizer que Daniel, deixa eu falar isso aqui, se nós ficar se alimentando de tudo que essa terra apresenta, nós vamos ser devorados, sucumbidos, nós vamos ser enterrados com as coisas desta vida. Sabe qual era a solução para Daniel não ser envolvido com os manjares, com os nomes que a Babilônia dava para ele? Era entrar lá no seu quarto, dobrar o joelho 3 vezes ao dia, olhar para Jerusalém e pedir que o Senhor ajudasse ele a suportar as lutas da Babilônia. Me anda assume, cas. Era uma oração só, não era pouco. Orar 2 vezes era pouco. Eu me lembro de Ezequiel 47. A Bíblia vai dizer que ele entra agora nas águas. As águas agora davam no tornozelo. Aí ele olhava assim. Tem crente que para ele está bom demais. Só que Ezequiel vai relatar dizendo assim, não, é muito pouco, eu preciso descer mais um pouco. E conforme ele descia, as águas iam subindo. Mas só que ele não se contentava com a água só nos lombos. Ele não se contentava com um pouco. Ele queria mais de Deus. Ele queria mergulhar. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele desce agora, isso mostra para nós que o terreno era meio inclinado. Era inclinado. Era o fundo, porque se você está aqui, a água bate no tornozelo, você dá mais um passo em direção, está mostrando que é inclinado. O que eu entendo com isso? Quanto mais você desce na presença do Senhor, mais cheio você fica do Espírito Santo. Mais fácil fica para você perseverar. Só que agora você está cheio, você não vai perseverar nas piadas dos amigos, nas imoralidades, na sensualidade desta vida, não. Você cheio do Espírito Santo, você vai dizer, Senhor, qual é o teu querer? Qual é a tua definição para mim? Porque agora eu quero mergulhar, é diante da tua presença, é diante da tua chamada. E Daniel tinha essa convicção, é por isso que ele orava, é por isso que ele clamava. Quantas vezes você tem orado? Não vou nem perguntar por dia não, mas quantas vezes você tem orado na semana, no mês? Vamos entrar em oração, vamos perseverar em buscar a presença do Senhor. Só que tem um porém. Você está na Babilônia, se os céus não se manifestar na tua vida, a gente entra em desespero. Não é assim? Aí a Bíblia vai dizer que Miguel, enquanto todo mundo chamava pelo nome babilônico, Gabriel vai descer lá, entra lá para conversar com Daniel, não é assim? Aí ele vai dizer assim, não vai chamar ele pelo nome que a Babilônia deu, mas vai chamar pelo nome que ele era conhecido lá no céu. Daniel, oh Daniel, Micassúbia. Se chamasse céu pelo nome, já estava de bom tamanho, porque a Bíblia vai dizer, o Senhor me escolheu e me conhece pelo nome. Mas só que o anjo vai dizer, Daniel, tu és amado e desejado lá no céu. Para alguém chegar nessa definição, é perseverar, é perseverar. Entra governo, sai governo, você continua o mesmo. Não importa se é esquerda ou direita no comando, mas você entende que tem um Deus que domina todas as coisas. Mas a política está afetando o comércio, mas o comércio não é a política, mas é o Espírito Santo de Deus. Eu trabalho por conta, alguns irmãos conhecem, e eu sei muito bem, eu nunca precisei de benefício do governo, nunca precisei de nada dessa terra. O que eu precisava era colocar o joelho no chão e buscar a direção de Deus. Enquanto um chegava e dizia assim, ei, Caçuba, eu já estou encerrando. Quando alguém diz assim, rapaz, que luta, está tudo fechado, as portas, a crise bateu. Eu dizia assim, mas que crise? Que crise? Que crise? E quando alguém chega assim, não, agora a falência vai bater, mas que falência? Não era mérito nosso, não era sabedoria, administração nossa, mas era o poder do Espírito Santo. Só que tudo isso acontece, e eu termino aqui já, com quem é definido. Eu li com vocês, a palavra vai dizer assim,
ficai na posição em que foste chamado. Eu vou contar uma experiência e eu encerro aqui minha participação. Eu estava em Goiânia, pastor Fidelis na época estava lá antes de ir para Porto Velho. E peguei o avião em Goiânia, estava chegando em Congonhas. E o piloto informou que já ia começar a descida e que era para a gente se preparar. E eu estava com o fone ouvindo uma mensagem, contei até para o pastor Jefferson. E o avião começou a descer. E eu vi os prédios, porque nós já estava bem próximo. Só que daqui a pouco ele cancelou a descida e voltou, e deu uma subida. Arremeteu, não é que fala? Arremeteu e subiu. Aí todo mundo ficou aflito, eu tirei o fone do ouvido. Aí o comandante diz assim: senhores passageiros, gostaria de informar vocês que nós tivemos que cancelar a nossa descida, porque a pista ainda não está liberada. Falei, Jesus. Aí todo mundo desespero lá dentro gritando. Eu coloquei o fone e fui ouvir a mensagem. Porque quem tem Deus, irmão? Se desesperar com o quê? Para quê? Para que esse desespero está tomando conta do teu coração? Aí na hora que eu coloquei o fone, a mensagem continuou tocando, mas eu não ouvi ela, porque o Espírito Santo falou no meu coração. E ele disse assim: a pista não está liberada para você. Eu entendi na hora aquilo, que o Senhor requeria de mim que eu continuasse na posição que Ele me definiu. Só que o Senhor falou essa semana e eu comecei igualzinho. O Senhor contou que estava no avião, ouvindo louvor, chorando. E o Espírito Santo foi tão forte no meu coração que eu comecei a segurar. E daqui a pouco as lágrimas queria descer. E eu fico segurando aquilo, parece que ia explodir dentro de mim. Eu disse assim: amém, Senhor, eu vou chorar. E eu comecei a chorar e as lágrimas desciam nos meus olhos. E eu entendi que o projeto de Deus na minha vida, a definição que Deus tem para mim, não é para mim parar agora, mas é para continuar no propósito que Deus colocou. Aí eu contei para o jovem Pedro lá em São Bernardo. Ainda bem que eu contei para ele. Já estou encerrando. Ainda bem que eu contei para ele. Porque na quarta-feira o pastor estava viajando e o pastor Gerson estava aqui. E aquele dia o Senhor trouxe uma palavra que foi a confirmação do Senhor. E o Senhor pregava aqui e dizia assim: irmãos, nós obreiros é como um piloto de avião. Vocês vão lembrar dessa mensagem. É como um piloto de avião. Nós não temos condições de comprar um avião, não temos condições de ter a roupa que um comandante tem, não temos condições de um lugar para guardar esse avião, não temos condições de colocar combustível nele, mas o Senhor nos chamou e colocou uma aeronave, colocou as missões do céu na minha e na tua mão, nos deu combustível, que é o Espírito Santo, nos deu ferramenta, nos deu uma farda, nos deu uma obra para nós prosseguir na direção que o Senhor tem para nós. Enquanto ele pregava, eu chorava e eu entendi: amém, Senhor, é a confirmação que eu tenho uma definição. Esta é a palavra do Senhor para nós esta tarde. Qual é a tua definição? Porque sem definição você não consegue. Vai perseverar no quê? Para onde? Se você não sabe o que você quer da sua vida. Mas aqueles que sabem qual é o alvo, ele vai estar pronto para passar por qualquer luta e dificuldade. Ele vai ter condições de suportar tudo. Porque na hora que a luta bater, ele quiser desanimar, ele vai dizer: não, eu sei quem me chamou e quem fez esta promessa na minha vida. Que o Senhor possa abençoar a igreja. Um dia alguém perguntou para mim assim: presbítero Rafael, qual é o segredo para a gente ter os projetos de Deus na nossa vida? Eu vejo o irmão pregando, meu Deus, e as pessoas acham que a gente é super-homem, não é assim? As pessoas acham que a gente é um super-homem, que não temos luta, não temos dificuldade. Só que eles não sabem das guerras e das lutas que nós enfrentamos.
Se alguém te perguntar isso, a igreja de pé. Se alguém te perguntar, dizendo assim, como é que você chegou aqui? Se alguém perguntasse para mim agora, com certeza eu ia falar para ele cantar desse jeito. A verdade é que existe um mistério aqui dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim.